E aí ele vai se aprofundando. Ele vai indo mais fundo. Ele fala assim: olha, vocês precisam também mudar a essência de vocês, mudar o posicionamento de vocês. Olha o que fala o verso 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Irmão, quando a gente lê essa parte, parece que Jesus está falando a mesma coisa, mas ele está falando coisa diferente aqui. Por que para a gente parece que é a mesma coisa? Porque o nosso ambiente de igreja é um ambiente que a gente está acostumado. O nosso ambiente social, na verdade, é um ambiente muito relax. Então a gente acha que ofensa e inimigo é a mesma coisa, mas não é, irmão. Quando Jesus está falando isso, quando Jesus está pregando esse sermão do monte, ele está falando para os seus discípulos em um ambiente de escravidão. Ele está falando para os discípulos em um ambiente, em um dos cenários piores que um homem pode viver. Você consegue imaginar um povo sendo escravo, tendo que amar os seus escravizadores? É isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre tapinha na cara. Jesus não está falando sobre pegar uma túnica, roubar a túnica de alguém. Jesus está falando sobre amar escravizadores. Escravidão. Você consegue conceber escravidão hoje? Eu vou tentar trazer para os nossos dias. Há algum tempo atrás, se não me engano, foi até no período da Copa. No período da Copa, teve uma notícia que dividiu os holofotes com a Copa do Mundo. E isso é difícil de acontecer, né? Alguma coisa para dividir o holofote com a Copa do Mundo. Mas teve uma notícia que dividia os holofotes. Eu não sei se vocês lembram daqueles 11 meninos que ficaram presos numa caverna em algum país daquele que eu não lembro o nome. Tailândia, era algum país desse doido, assim, daquele lado lá. Vocês lembram dessa notícia? Tipo, eles entraram numa caverna, aí parece que choveu, e aí a água subiu, e eles não conseguiam sair. Eram acho que 11 meninos e mais o treinador, ou 12 meninos e o treinador, e o mundo se mobilizou, irmão. Eu lembro que a gente fez campanha de oração para os meninos saírem dali, porque eram 11 meninos, cara. 11 meninos. Eu lembro que esse cara da Tesla, o Musk, né? Ele falou assim: não, pô, vou fazer o seguinte, eu vou construir um mini submarino para tirar os meninos de lá. Tem noção? O cara fez tipo Tony Stark, irmão. Falou assim: não, vou construir um homem de ferro para tirar eles lá de dentro. O mundo se mobilizou para que aqueles 11 meninos saíssem. E aí colocaram bomba para tirar a água, e começou a chover, e aí todo mundo ficou desesperado, e aí tirava água, mas graças a Deus os meninos saíram. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Imagina se a notícia não fosse de 11 meninos que estavam ali inocentes, mas imagina que a notícia fosse que 11 presidiários fugiram, pedófilos, entraram numa caverna tentando fugir, e choveu, a água tapou a caverna e eles não conseguiam sair de lá. Qual de nós aqui iria orar para eles saírem? 11 pedófilos, irmão. Eu não vou falar só ladrão não, porque ladrão às vezes a gente até perdoa, mas pedofilia é um troço que mexe com a gente, não é? Pedofilia é um troço assim que dá vontade de matar o cara, irmão. Dá vontade de você pegar o cara e falar assim, leva ele para a cadeia e escreve atrás, pedófilo, para poder os caras saber lá que é pedófilo. É ou não é? Dá essa vontade ou não dá? Jesus está falando para a gente chamar os pedófilos. Jesus está falando para a gente chamar os racistas. E racismo é um troço que dá ódio também, não é?
Jesus está falando para a gente amar o Lázaro, que está todo mundo correndo atrás lá, não sei nem se pegaram ou não, que eu não consegui ver nada hoje. Está todo mundo correndo atrás. Jesus não está falando sobre amar alguém que nos ofendeu. Está falando sobre amar alguém que nos machucou, irmão. Mas não é um machucado facial. É uma coisa da nossa alma, assim, é uma ferida na alma. Jesus está falando para pessoas que eram escravizadas amarem aqueles que os escravizavam. Eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Mas na nossa vida, a realidade de pessoas que nos machucaram é uma realidade muito comum. Mais comum do que nós seríamos capazes de conceber enquanto seres humanos, assim. De pessoas, às vezes, que te abusaram na infância. Pessoas que te ofenderam na alma. Pessoas que geraram machucados, cicatrizes, feridas, que só você e Deus conhecem. Deus está te trazendo aqui, irmão, para você perdoar essas pessoas hoje. Deus está te trazendo aqui para curar essas feridas hoje. Essa realidade é uma realidade muito mais comum do que a gente é capaz de conceber. E eu já ouvi testemunhos. Minha mãe é diretora. E eu ouvi testemunhos dela lá na época de colégio, do Catarina e tudo mais. De pessoas que permitiam, às vezes, que o avô, que o pai abusasse de uma criança, porque não tinha como sair de casa. É disso que Jesus está falando, irmão. A gente está pegando o amor ágape e colocando até onde a gente suporta. Mas Jesus está querendo que a gente vá até onde a gente não suporta, aturar, onde a gente não consegue ouvir falar do nome. É essa ferida que Jesus está querendo tratar em você essa noite. Essa é a nova maneira de se viver. Quem você precisa perdoar hoje, irmão? Quem você precisa perdoar hoje? Porque existe uma etapa ainda mais profunda que Jesus está nos ensinando. Não é a da reação, do tapa no rosto. Não é a da essência de alguém que feriu a nossa alma. É da nossa natureza também. Porque no verso 48, ele fala assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quem é filho de Deus aí, dá um glória a Deus aí para mim. Quem aceitou Jesus como seu Salvador, dá um glória a Deus aí. Nós precisamos então mudar a nossa natureza. A gente precisa mudar a nossa natureza. Deus comunicou algumas coisas. Deus compartilhou alguns atributos dele com a gente. Alguns ele não compartilhou. Por exemplo, Deus é eterno, nós não somos eternos. Deus é onipresente, nós não somos onipresentes. Onisciente, nós não somos oniscientes. Onipotente, nós não somos onipotentes. Mas Deus é justo e nos ensina a sermos justos também. Deus é misericordioso e nos ensina a sermos misericordiosos também. E Deus é amor e nos ensina a sermos amorosos também. Mas não um amor que é compreensível pela humanidade. Um amor que é a essência do próprio Deus e precisa habitar em nosso coração. Deus quer mudar não só o que fazemos, mas Ele quer mudar quem nós somos. Ele quer mudar a nossa essência, irmão.